assim, eu não tenho como calar a boca das pessoas. Não tem como eu chegar e não vou virar louca processando todo mundo de tudo, sabe? Não é esse o papel. Porque eu te falei, assim, as pessoas vão ter, o externo vai se movimentar, o furacão vai estar lá, e eu tô aqui no meio, firme, forte, segura, cuidando do que realmente importa, sabe? Agora eu tô focando muito na minha carreira, focando muito nos meus filhos, na minha casa, e é isso que importa. Então, o resto, eu vivi a vida inteira, tipo, passando por momentos assim, as pessoas estão dizendo que eu tô com depressão, que eu tô mal, eu tô bem. Eu tô muito bem, com vontade de trabalhar, com vontade de realizar minhas coisas, cheia de projetos. Entendi. Agora eu tenho que te perguntar, você tá voltando pro ex-namorado? Eu não estou voltando pro ex-namorado. Entendeu? Então, ou seja, realmente... É meu foco nos meus filhos e na minha carreira. Alô, você meu amigo, você minha amiga, tudo beleza, né? Tudo legal. Esse assunto, né, da separação da Vanessa, do empresário Buarque, é um dos assuntos mais comentados. Até porque é um assunto que nós abordamos no nosso programa na televisão e tem até um advogado especialista em separações que comenta o assunto. Se você quiser dar uma olhadinha aí no nosso canal do YouTube, também dos programas anteriores ou no Facebook, que você vai observar essa situação das separações. Ela, inclusive, deu uma noção do que estaria acontecendo na vida do casal. Mas houve, como vocês notaram aí na fala da Vanessa, uma evolução. Até porque ela estaria proibida, pela assinatura do divórcio, de falar no assunto. Mas, sempre tem um mais, né? O assunto vazou, ela acabou comentando e vocês viram aí que ela disse que não vai voltar para o ex-namorado. No caso, o Dado, que não está de volta com o ex-namorado. Mas, olha os canais aqui, ó. Primeiro sobre essa fala, né, que nós acabamos de exibir. Ela está dizendo aqui, ó, após terminar seu casamento de 17 anos com o Marcos Buarque, a Vanessa foi alvo de boatos de que o relacionamento teria terminado porque ela havia se reaproximado de Dado Dolabella, seu ex-namorado, e estaria vivendo um novo romance com ele. A cantora falou sobre o momento atual e afirmou que seu foco é trabalho e família. Exatamente isso que eu exibi aí. Aqui, nesse outro canal de informações, né, de artistas, Vanessa e Dado, reaproximação foi descoberta por um detetive contratado por Marcos Buarque. Essa informação é do jornal Extra, né, que o empresário botou um detetive atrás da Vanessa. Então deve ter muita coisa ainda por aí, né? Estão dizendo que não é para divulgar, mas ela já falou, né? Vanessa fala pela primeira vez sobre suposto envolvimento com o ex, o Dado Dolabella. Tem aqui ainda no jornal Extra, amigo diz que Marcos Buarque contratou detetive antes da separação. E a Vanessa negou que teve essa queda aí pelo ex. Tá negando, né? Mas tem essa história de que foi um detetive. Também tá falando aqui, ó, que a Vanessa tinha perdoado o Marcos Buarque porque ela teria sido traída. Meu Deus do céu, uma doideira, né não? Vai botando aí nos comentários o que você acha, tá? Então tem de tudo, né? Tem agora esse encontro e vejam vocês que tudo começou com essa manchete aqui, ó. Encontro secreto e viagem juntos, as últimas 24 horas de Dado e Vanessa, tá? É a coluna do Léo Dias, que revelou ainda há 10 dias, faz 10 dias, viu? O Léo Dias revelou, faz uns 10 dias que ele revelou isso e gerou uma confusão do tamanho de um trem. Eles se separaram, já estão separados e agora ela falou que não está com o Dado. É o que ela está dizendo. Não, assim, eu não tenho como calar a boca das pessoas. Não tem como eu chegar e não vou virar louca processando todo mundo de tudo, sabe? Não é esse o papel. Porque eu te falei, assim,
as pessoas vão ter, o externo vai se movimentar, o furacão vai estar lá, e eu tô aqui no meio, firme, forte, segura, cuidando do que realmente importa, sabe? Agora eu tô focando muito na minha carreira, focando muito nos meus filhos, na minha casa, e é isso que importa. Então, o resto, eu vivi a vida inteira, tipo, passando por momentos assim, as pessoas estão dizendo que eu tô com depressão, que eu tô mal, eu tô bem. Eu tô muito bem, com vontade de trabalhar, com vontade de realizar minhas coisas, cheia de projetos. Entendi. Agora eu tenho que te perguntar, você tá voltando pro ex-namorado? Eu não estou voltando pro ex-namorado. Entendeu? Então, ou seja, realmente... É meu foco nos meus filhos e na minha carreira. Meus amigos, no final de semana, um caso que a gente está acompanhando aqui de perto, inclusive já colocamos até opiniões jurídicas, né, para você se embasar, inclusive sobre a legislação brasileira, né, nessa questão de agressão, de invasão de privacidade. Pois bem, e aí, né, o jornal Estado de Minas descobriu isso aqui. Tá vendo aqui? Que o ex-mendigo ele já tinha sido preso por sequestro e furto. Estamos falando do Givaldo Alves. Exatamente do Givaldo Alves. E aí as manchetes logo foram colhidas, né? Primeiro, o Estado de Minas teria confirmado e as manchetes começaram. Tá aqui a Deolane, né, sobre a condenação de Givaldo, disse: eu avisei. O Extra diz aqui: ex-mendigo, influencer, Givaldo Alves ficou preso por sequestro durante 8 anos. O Canal Terra, dizendo aqui: Givaldo Alves, mendigo, agredido por personal, foi condenado por sequestro, né? E tem mais um aqui, ó. Tem uma aqui que eu inclusive, eu vou separar para vocês, tá? Aqui, ó, no jornal O Globo. Quem se junta com porco, farelo come. Justifica ex-morador de rua que se diz arrependido por sequestro e furto. Por sequestro e furto, né? Aqui, segundo o jornal O Estado de Minas, os crimes praticados pelo mendigo aconteceram em 2001 e 2004. O primeiro quando Givaldo e uma ou mais pessoas furtaram um bem da vítima utilizando uma chave falsa. Ele foi condenado em 2005. Ele já estava cumprindo um período de prisão pelo outro crime, né? E todos os jornais aqui colocam que ele, neste momento, ganhou status de celebridade. A outra manchete que eu queria chamar a atenção de vocês é essa aqui, tá? Lembro que a gente tinha comentado aqui com o advogado criminalista José Siqueira Filho que no caso da agressão iria sobrar para o personal? Tá lembrado? Pois bem, sobrou mesmo. Aqui, ó, Correio Brasiliense. O personal trainer foi indiciado por agressão e morador de rua vai responder por difamação. Aliás, difamação você sabe, né? Não vai dar em nada. Foi por conta das entrevistas que ele deu, né? Aqui. O Eduardo Alves, o personal, vai responder por lesão corporal leve e Givaldo, o ex-morador de rua, por difamação contra a Sandra, fato que aconteceu no dia 9 de março. E aqui, uma outra manchete, aqui também do Jornal Extra, reproduzindo o Estado de Minas, falando sobre a prisão dele. Aí por que eu voltei no assunto? Porque o Givaldo, ele gravou um vídeo. Ele agora é todo floreado, não sei o quê, mas ele gravou. E você presta atenção, já comenta aí o que você achou da versão dele sobre essa situação da prisão e da condenação dele. Essa condenação ainda de 2002 e 2005, né? São condenações antigas. Neste momento ele vai responder esse processo. A difamação, isso não aparecer outro. Cara, grandes sonhos eu acho que é coisa de criança, porque o sonho da criança é mágico, ela vê o mundo assim com uma força e uma fantasia, tudo colorido, né? Mas hoje que eu já estou velho, né, sou uma criança grande, então o meu grande sonho era poder dar uma casa para minha filha. E outra coisa que talvez seja uma coisa boba,
um sonho qualquer assim, né, para alguém que de repente não queira trabalhar na área, eu gostaria de ir para o Rio Grande do Sul, trabalhar com as maçãs. Espero aí ter oportunidade com os produtores de maçã lá no Rio Grande do Sul. A fama é um negócio assim muito louco, muito doido, por assim dizer. É incrível como uma pessoa, quando me vê pelas ruas ou em algum lugar que eu esteja, não acredito que é o mendigo, outros, Givaldo de quê? Alves de Souza, esse sou eu. Isso é maravilhoso, né? Conversar um pouco com as pessoas e saber que elas querem conversar comigo, querem me conhecer. Mas só que assim, é muito louco porque há 3 meses atrás, ou perto disso, eu era invisível e as pessoas mudavam de lado, ou não me respondiam um olá ou um oi. Então é impressionante como é as pessoas que se mudam, pois eu sou a mesma pessoa. De antes apenas ganhei notoriedade e fama com uma tragédia que poderia ter acontecido com qualquer um, e pode acontecer, né? A vida faz isso. Faltaria papel para eu poder descrever as coisas que eu me arrependo, pois eu já tenho 48 anos, já vivi muitas coisas. Porém, a coisa que eu mais me arrependo mesmo, é quando eu ouvir pessoas no qual eu deixei de ouvir o conselho de meus pais e ouvi pessoas que se diziam meus amigos, meu brother. E aí eu acabei errando e por isso eu paguei muitos anos. Perdi a convivência com a minha filha quando infância, não dá para voltar isso atrás. No qual eu peço para ela sempre, quando tenho oportunidade de falar com ela, que o abraço, o beijo, sabe, o colo, o apoio que eu não pude dar a ela, que ela não transporte isso para o meu neto, para o filho dela, mas que entenda que no caso eu errei por não ouvir, mas é a forma de eu dizer para ela também não errar. Eu peço para vocês, jovenzinho, quando seus pais, seus avós digam para vocês não ir por tal caminho, escutem eles, porque eles sabem realmente o que dizem. É como diz um ditado: quem se junta com porco, farelo come. E naquele momento de um convite, você jamais vai pensar que vai chegar a um desastre ou vai acontecer uma coisa impossível, mas só quando realmente acontece, eu tenho essa experiência e para falar para vocês. Coisa que eu gostaria muito de falar, de pedir na verdade, os senhores empresários, eu tenho batido em muitas portas e sei a dificuldade. Quando for alguém em vossas empresas, em suas empresas, e pedir um trabalho, e aí quando fazem a ficha e que puxam o CPF e que veem que a pessoa já errou, cara, se vocês não dão oportunidade, não derem oportunidade, como que o cara vai ser reintegrado socialmente falando assim na sociedade? Como que ele vai ser ressocializado? Ele ficou sem o apoio, como que ele vai ver? Quando ele tinha errado, ele estava trancado, cara. Aí, claro, o Estado manda para ele lá uma comida, um espaço, é oprimido, tudo, mas mantém ele lá com vida. Mas quando em sociedade, ele precisa do apoio dos senhores. Se os senhores empresários não der apoio a essas pessoas, como vai ser possível continuar a vida desses seres humanos? São cidadãos como qualquer um, apenas um erro. Eu digo, falando de mim, que esse tempo todo, depois que eu saí da prisão, não tem sido fácil, mas só que eu tenho me esforçado demais e eu tenho conseguido, tanto que eu não me envolvi com coisas erradas. E isso já fazem quase 10 anos atrás. Para mim é uma coisa assim que cada ano é uma vitória, uma vitória. Pense nisso. Muito obrigado. Os projetos sociais, eles não param desde o início, claro, né?
temos a oportunidade de distribuir comida nas ruas, onde eu encontrei pessoas do convívio das ruas. Isso é maravilhoso. Infelizmente eles estão nas ruas, mas de repente um pouco de comida vai trazer muita alegria, porque podemos conversar, partilhar momentos anteriores, e agora sim é maravilhoso saber que eu posso ser uma força na vida deles. Temos também o projeto Mendigo Paga o Seu Boleto, no qual, onde já foram pagos alguns boletos. Teve uma vaquinha que foi feita para uma moça que tem um filho muito especial, onde que a doença é raríssima e o tratamento muitíssimo caro, e já está perto de alcançar o limite, o teto, né? Então é maravilhoso saber disso. Estou sabendo que morreu um morador essa madrugada em São Paulo, um morador de rua, e aí estamos comprando 50 casacos, né, para ser distribuído. Enfim, os projetos eles não podem parar, são de diversas formas, porém encontrando sempre um jeito de poder fazer parte disso, fazer parte da vida das pessoas. E é isso, vem com a gente, vocês que podem somar assim. A gente junto, eu acho que podemos chegar mais longe e fazer muito mais. Clica no link, me procura, acessa e vamos fazer junto. Vai ser muito melhor. Muito obrigado. Comenta aí o que você acha, né, do que disse o Givaldo, que há 3 meses ela era invisível e hoje, mendigo, Givaldo, todo mundo atrás dele. Aliás, deixou de ser mendigo, né? Tá morando num Big AP, tá trabalhando como digital influencer e bem sucedido, né? Porque ele tá ganhando dinheiro mesmo. Inclusive, só um dos contratos dele rende 10 mil por semana, 10 mil reais, que é um contrato que eu já mencionei aqui ligado à questão de bitcoins. Agora, bem interessante, né? Essa exposição dele, e principalmente quando ele fala sobre a situação de não ter ouvido o conselho dos pais e diz: quem se junta com porco, farelo come. Faltaria papel para eu poder descrever as coisas que eu me arrependo, pois eu já tenho 48 anos, já vivi muitas coisas. Porém, a coisa que eu mais me arrependo mesmo, é quando eu ouvir pessoas no qual eu deixei de ouvir o conselho dos meus pais e ouvi pessoas que se diziam meus amigos, meu brother, e aí eu acabei errando e por isso eu paguei muitos anos. Perdi a convivência com a minha filha quando infância, não dá para voltar isso atrás, no qual eu peço para ela sempre, quando tenho oportunidade de falar com ela, que o abraço, o beijo, sabe, o colo, o apoio que eu não pude dar a ela, que ela não transporte isso para o meu neto, para o filho dela, mas que entenda que no caso eu errei por não ouvir, mas é a forma de eu dizer para ela também não errar. Eu peço para vocês, jovenzinho, quando seus pais, seus avós digam para vocês não ir por tal caminho, escutem eles, porque eles sabem realmente o que dizem. Lembrando que para rever todos os nossos programas, incluindo o programa que nós transmitimos ao vivo, é só ir nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook ou então cardinal.com.br. Deixa eu falar um pouquinho sobre saúde. Há alguns anos, uma verdadeira febre, implantes de silicone, tá? Aí começou, nos últimos 2, 3 anos, a diminuir bastante. Muitas discussões médicas sobre a questão de implante, e as mulheres começaram a fazer o explante. Muitas famosas que tinham próteses, e algumas dessas tinham próteses enormes, retiraram, fizeram outros procedimentos, e há um temor evidente, né, na questão da saúde, mas tem motivo também estético, né? E isso
está acontecendo também aqui no nosso país. As pessoas que colocaram implantes de silicone, muitas dessas pessoas estão resolvendo em retirar. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, em 2020, 1.300.000 brasileiros se submeteram a cirurgias plásticas. Desse total, 25.000 foram procedimentos para retirada de implantes de mama, o chamado explante. Os motivos são diversos. Existem pacientes que colocaram o implante mamário e depois de um tempo não se veem mais com aquele implante. A realidade dela é diferente. Tem uma influência externa, modismo talvez, mas com certeza tem uma influência das mídias sociais, das fotos, das modelos que deixaram de ter aquelas mamas de grande volume. Mas também tem mulheres que optam por retirar as próteses por causa de complicações. O implante pode ter ruptura, pode ter extravasamento do silicone, pode formar um seroma, que é um líquido inflamatório ao redor do implante. Também tem algumas pacientes que possuem sintomas sistêmicos, que são por dor articular, dor no corpo, dor no cansaço. Esses sintomas sistêmicos muitas vezes são relacionados a doenças autoimunes e uma delas, chamada de ásia, pode ter como gatilho a presença de um implante de silicone. Foi o que aconteceu com a Larissa, que teve várias complicações depois do procedimento e acabou retirando as próteses. Eu tive ao todo cerca de 23 sintomas, entre eles perda de capacidade respiratória, dores crônicas na mama, também tive dores articulares, falta de ar, perda de memória e muitos outros sintomas que eu tive, que eu desenvolvi a chamada doença do silicone e também desenvolvi a síndrome ásia. Para minimizar os riscos de problemas após colocar implantes, algumas questões devem ser observadas pelo médico. Não exagerar nos volumes, seguir o volume de acordo com os diâmetros do paciente é uma das principais recomendações para a escolha do implante. E essas informações precisam ser bem esclarecidas do médico para o paciente. Eu vejo aí nessa questão do explante, né, as mulheres retirando implantes de silicone, as duas situações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Uma, está muito claro, modismo. Você pode observar que as modelos deixaram de botar aqueles seios enormes. Realmente, aí quem colocou, né, diante da moda se arrependeu, né? Aí faz um novo procedimento estético para recompor a mama e retirar o silicone. Mas tem a questão de saúde também. Houve algumas denúncias. Se você conhece alguém que botou silicone e fez o explante, ou seja, retirou o silicone, coloca aí nos comentários. Eu já pedi esse assunto, inclusive, à nossa produção da televisão e devo exibi-lo nos próximos dias, porque é um assunto que me interessa e eu já abordei algumas vezes, tanto na televisão, como também nesse espaço que eu tenho aqui com vocês na internet, que é a questão da reposição hormonal, né? Mas quando a gente fala reposição hormonal hoje, não dá para comentar sem abordar o que eles chamam vulgarmente de chip da beleza. Inclusive o Conselho Federal de Medicina não considera nem chip, nem nada de beleza, né? É um implante que se coloca, inicialmente, na questão hormonal, era para que a mulher não menstruasse, não engravidasse e começaram a abusar. E já tem algumas consequências disso aí. E eu vou mostrar para vocês, ó, primeiro essa tela aqui, né? A Fly, que é paraibana, ex-BBB, diz que destruiu minha pele, inchei, fiquei igual um baiacu, né? Inclusive ela tirou foto aqui, ó, você vai vendo aqui como é que ficou a pele dela, né? Então a Fly fez várias postagens porque ela colocou esse chip, esse implante, para a questão de emagrecimento. Também tem a questão de emagrecimento. Aí tem aqui uma reportagem sobre a situação, chip da beleza, método pode não ser seguro.
Apesar dos benefícios prometidos, o implante hormonal, popularmente conhecido como chip da beleza, pode mexer com a saúde da mulher. E agora existe uma discussão muito séria sobre esse tal chip, né, porque o próprio Conselho Federal de Medicina diz que não é chip e nem é para beleza, né? É um hormônio que se coloca e, dependendo do que tiver no implante, pode ser perigoso para a saúde. Outro desabafo aqui, ó, outro jornal. Ex-BBB Fly desabafa sobre o chip da beleza, destruiu minha pele. Implante não é recomendado por especialistas. E aí o seguinte, eu tentei procurar uma pessoa na internet que responderia essas questões, e por incrível que possa parecer, eu achei uma pessoa daqui de Pernambuco, né? E já pedi, inclusive, para que a produção o convide para que eu possa não apenas perguntar coisas que as pessoas passam para mim desde que eu comecei a abordar essa situação de reposição hormonal, mas também que você possa participar do nosso programa e perguntar também alguma dúvida, alguma curiosidade. Até porque hoje os médicos aconselham, né, se a pessoa tiver com alguns hormônios baixos, que façam a reposição. É uma questão de qualidade de vida. Mas é o que eu disse, esse negócio de chip da beleza não é chip, não é um implante, tá? E na questão da beleza é discutível. É discutível. Eu já vi casos aqui que se deram muito bem, pessoas se deram muito bem com esse implante hormonal, mas você vê o caso aí da Fly, né? Tá claro que ela se deu mal, né? Olha o desabafo dela aqui, destruiu minha pele. E ela teve que fazer consulta para ver se combatia o hormônio, e ela conseguiu, e eu vou mostrar o antes e depois, ela está realmente novamente em forma. Quem foi que eu consegui? Está aqui, Instituto Dr. Diego Santos, Saúde, Bem-Estar Estética. No Instagram, médico pela Universidade Federal de Pernambuco, tem o protocolo dele de emagrecimento e também na questão de implantes hormonais. E por que eu fui buscar exatamente este médico e aqui de Pernambuco, né? Deixa eu só mostrar de novo aqui, ó. Esse aqui é o Instagram, tá? E aqui é o site do médico, tá? Medicina focada em oferecer o melhor na saúde, bem-estar e estética. E aqui o Instagram dele, implantes hormonais, dúvidas sobre emagrecimento. Aqui tá essa postagem que eu vou reproduzir para você, ó. Tá vendo aqui? É uma das postagens dele. Nessa postagem, o médico, ele comenta exatamente o que eu tô falando aqui, por isso que eu resolvi puxar aqui para que você tenha uma noção completa, tá? Inclusive ele lembra, tá um pouco longo realmente, mas é uma situação que, se você tem vontade de botar, seja para não ter menstruação, seja para emagrecimento, para melhorar a pele, porque é uma questão de reposição hormonal, né? A pessoa, quando chega na certa idade, os hormônios caem. Você vai tirar as dúvidas com essa explanação do Dr. Diego. E pegando o gancho da ex-BBB Fly, que postou nas redes sociais, que teve bastante efeito colateral com o implante de gesterona. Então esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu garanto que vai valer a pena cada segundo. Primeiramente, é bom a gente lembrar que o Conselho de Medicina ele condena o nome chip da beleza, e ele está certíssimo ao fazer isso. Por quê? Porque quando a gente coloca beleza nesse tratamento com implante hormonal, gera um nível de expectativa, gera um nível de ansiedade na paciente em tal resultado que muitas vezes não é correspondido. Por isso que não é correto a gente divulgar esse nome, que inclusive foi justamente o que aconteceu com o Fly, aconteceu justamente o contrário do que se esperava. Então é importantíssimo a gente começar esse vídeo destacando duas coisas. A primeira coisa é entender que o implante ele é um veículo de administração. Como assim, doutor? Não estou entendendo. O implante ele vai ser uma via de administração. Igualmente é um comprimido, igualmente é uma injeção, igualmente pode ser também o gel.
então a gente pode colocar algumas substâncias dentro daquele implante. E a primeira pergunta que surge é: qual foi a dosagem que foi utilizada no implante de Fly? A outra questão é: será que foram colocadas outras substâncias, né, junto com a gestrinona? Então, vocês precisam entender que cada paciente é um paciente e cada médico ele vai determinar ali a dosagem e as substâncias que vão em determinado implante. Outra coisa importantíssima, e essa eu vejo demais, inclusive aconteceu com o Fly, porque eu vi o depoimento dela, é esperar que colocando o implante de gestrinona, o paciente vai emagrecer. Eu não sei quem começou a divulgar que o implante de gestrinona é para emagrecimento. Esqueça totalmente isso, e eu pego demais aqui no consultório pacientes que já chegam loucas para colocar o implante de gestrinona, achando que vão emagrecer 10, 15, 20 quilos. Pessoal, o implante de gestrinona, no caso a gestrinona, ele é um hormônio androgênico anabólico. Ele tem propriedade de formar moléculas maiores. Então ele tem muito mais capacidade de ganhar massa muscular do que queimar gordura. Então o que acontece muitas vezes? A paciente cria uma expectativa de emagrecimento, de ficar seca, definida, colocando um implante de gestrinona, e na verdade não acontece isso. Inclusive Fly falou nos stories dela que só começou a emagrecer depois que teve dieta, exercício físico. E é engraçado como eu recebo também nos meus stories a paciente perguntar assim: doutor, se eu colocar o chip, né, se eu colocar o implante, será que eu preciso fazer dieta? Será que eu preciso fazer atividade física? Pelo amor de Deus, né, pessoal? O implante ou qualquer outro tratamento, ele é apenas um facilitador. Mas uma dieta equilibrada, exercício físico é fundamental para você chegar no seu objetivo. O implante de gestrinona ele pode até te favorecer sim um pouquinho queima de gordura, mas não é a expectativa que é criada aí na grande população e nas perguntas que eu recebo no dia a dia. Chegamos numa parte importante do vídeo, que é a paciente entender que se trata, né, de um procedimento, é um tratamento. Então todo tratamento tem um risco. Eu vou dar um exemplo para você entender. Quando você vai na dermatologista, que aí você vai fazer, por exemplo, um preenchimento, né, uma harmonização facial, a grande maioria das vezes vai existir aí um resultado massa, um resultado legal, um resultado esperado. Mas existe aquelas pacientes que vão ter um resultado não tão legal, não vão ficar satisfeita. Ali na hora do procedimento, vai pegar um vasinho. A mesma coisa, por exemplo, eu posso citar na cirurgia plástica, numa lipo. Né? A paciente chega com um nível de expectativa lá em cima. A grande maioria das vezes o cirurgião vai corresponder a essa expectativa, mas muitas vezes a paciente não vai ficar satisfeita com o resultado. Muitas vezes também pode acontecer de ter alguma complicação intraoperatório ou pós-operatório. Então vocês precisam entender que todo procedimento tem um risco associado. E se tratando de implante, qual é, né, o risco associado? Se tratando de implante hormonal, qualquer hormônio que você coloque no seu corpo, seja anticoncepcional oral, seja implante, seja injeção, ele tem um risco aí de trazer alguns efeitos colaterais. Retenção, uma pele mais oleosa, queda de cabelo, acne, que foi o caso de Fly. Então, se o médico não conversa e explica isso para a paciente acha que vai ser tudo de bom, que não tem nenhum risco associado, que vai emagrecer horrores, que vai ficar sequinha, definida, e na realidade não é isso que acontece, tá, pessoal? Precisa sim de uma conversa super séria e ver também, isso é muito importante, se é indicado para o paciente. E mesmo que seja indicado, por exemplo, para caso de endometriose, que a gente pega muito aqui, e é uma das indicações da gestrinona, endometriose, adenomiose, aquelas mulheres que sofrem muito com cólica, mesmo assim existe o risco, né, de ter efeito colateral até maior do que quem coloca para melhora de composição corporal. Por que, doutor? Porque existe um risco maior dessas pacientes que colocam para endometriose, adenomiose. Porque a gente vai trabalhar com doses mais altas da gestrinona, justamente para conter aqueles sintomas ali pré-menstruais, menstruais. Então, independente
do objetivo da paciente, independente da dose, mesmo que a dose seja pequena, existe essa chance de ter efeito colateral. Eu já peguei paciente aqui para tratamento de endometriose, que a gente colocou doses altas, a paciente não teve efeito colateral nenhum. Mas a gente já colocou aqui a dosagem mínima e a paciente apresentou efeito colateral de acne, né, pele oleosa. Então é muito importante, como eu falei, alinhar a expectativa da paciente, a paciente entender que é um tratamento que muitas vezes vai dar certo, mas que também pode dar errado. Então, por exemplo, se você está pensando em fazer qualquer tratamento hormonal ou até mesmo tratamento para emagrecimento e você me diz, doutor, olha, veja só, eu quero uma medicação para emagrecer ou eu quero colocar um implante, mas assim, eu não quero correr risco nenhum de ter efeito colateral. Sabe o que eu vou lhe dizer? Não faça. Simplesmente não faça. E eu não faço aqui nas pacientes, né, que não querem correr risco nenhum. A gente alinha treino, dieta, dá para ter resultados bons, mas assim, quanto mais você se expõe a facilitadores, também você está se expondo a efeito colateral. Como eu falei, seja implante hormonal ou qualquer comprimido, injetável, medicação que você faça, ou até mesmo procedimento cirúrgico. Deu para entender? Então foi muito bom o Fly ter falado. Espero que ela esteja sendo acompanhada também com a dermato agora para cuidar desses efeitos colaterais. Mas é bom quando a famosa, né, expõe a realidade, o dia a dia. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade também de trazer a verdade, trazer a realidade, ser sincero, né, com o nosso paciente, com a nossa paciente. Então, quando a gente explica os benefícios e também os efeitos colaterais que isso pode causar, a paciente fica muito mais segura dela mesma tomar a decisão se vai fazer tal tratamento ou não. Então, para finalizar, qual é a minha dica para você que está procurando um tratamento de emagrecimento, está pensando em colocar um implante hormonal, sofre com menstruação, enfim, já ouviu falar, estuda bastante sobre o tema, procura um profissional da tua confiança, procura saber dosagem, por que está sendo utilizado tal tratamento, para você ficar bem ciente da situação. E quanto mais por dentro da situação estiver, mais fácil de tomar uma decisão acertada junto com o profissional, tá certo? Só lembrando que, embora fale que é chip da beleza, você viu aí que não é chip, né? É um implante de hormônio, né? Que poderia ser uma injeção a ser tomada toda semana, né? Como se fosse uma bomba, vamos dizer assim, né? O pessoal não chama de bomba? Como se fosse uma bomba, tá? E esse implante, ele está disponível também para homem, também, dependendo do que vão colocar lá, né? Para liberação. Inclusive, alguns médicos já colocam o hormônio masculino, que é a testosterona, tá? Testosterona. Então tem também esse tipo de implante para homem. Agora, se você tem mais curiosidade, você viu aí que é uma situação que merece um bom especialista, né? Você tem que fazer consulta, vai ter que fazer exames antes de tomar uma decisão de colocar, tá? E para concluir o programa de hoje, eu vou aproveitar, já que eu estou falando aqui de um monte de situação de beleza, falei do explante na questão do silicone, falei agora do chip da beleza. Eu recebi algumas solicitações para comentar sobre a questão de unhas em gel e fungos e outras situações. O povo chama de quê? De unheiro, né? A pessoa bota lá o gel, aquele alongamento de unha, e depois tem problema. E é moda. Mas se tomar cuidado, como você vai ver nessa explanação que eu fiz no nosso programa, que eu vou reproduzir aqui, tranquilo. Cuidado, higiene. Veja comigo. Vou falar aqui sobre a praticidade de você passar 21 até 30 dias com as unhas arrumadas, tá? Você deve ter visto aí essas unhas grandes, né? Ou então aquelas pinturas todas estilizadas, não é? E as famosas unhas em gel. As unhas em gel.
Alguém já foi azunhado com uma unha dessa grandona? Alguém aqui? Não? Hein? Já. Hein, já? Já, né? Assim, né? A unha chega... É grande, né? Nova. Veja só, essas unhas em gel, né? O quê? Um alongamento de unha, né? Além desse tipo de alongamento ser uma tendência é moda, gente. É muita famosa aí usando. Você entra no shopping, bocada, a mulherada adora isso aí, inclusive é prático, né? Outra tendência são formatos. Tem aquela unhazinha toda quadradinha, tem a unhazinha que afina, tem o estileto, né? Que é... Não entende, não? Eu tô aqui, esse aqui é o Divison, né? Esse menino. Eu tô impressionado aqui. Pois bem, além dessa questão de como é o formato, tem as cores. Vê comigo. O que está em alta agora é a Almond, né? A famosa Almond. A Almond, a cliente chega e faz, eu quero aquela arredondada, que não fique pontuda. Então, é uma das que mais sai. E tá a tendência às cores fortes, animal print, neon, tá bastante tendência. Mas também vem crescendo bastante a famosa estileto. Ela é bem pontudinha, igual a minha. E tem crescido muito, porque as clientes me relatam que não levam pancada com elas. A quadrada, que é a tradicional, leva bastante pancada, vai abrir a porta, vai fazer algum serviço de casa, dá aquela pancadazinha e fica dolorido. E a Almond e a estileto, elas relatam que não tem esse problema. Para facilitar no trabalho, todas querem ter a unha arrumada, mas também querem um diferencial e querem que todo mundo veja. Então, costuma colocar aquela pontinha, não pinta toda, mas uma pontinha laranja, verde, né, um neon, rosa neon, bota para dar aquele destaquezinho, uma pedra, um glitter. Você vê que até tem um nomezinho para pessoa que é especialista em fazer a unha, né? É nail designer. É o designer de unha, né? Você tem um salão também, né, rapaz? O pessoal tá... Eu tô assim passado aqui com a TV Nova. Assim, a quantidade de pessoas que trabalham em outras situações, né? Não, a sua, por favor, que não fale não. Pode comprometer, viu? Não fale não, viu? A Tainara Lima, ela diz que tem uma unha, um estilo, que nunca sai da moda. A francesinha nunca sai da moda. O vermelho e o preto, mas a francesinha está em primeiro lugar. Uma francesinha esfumada, que seja a pontinha mais branca e vai descendo para o rosé, para o gel nude. A Baby Color, que é outras cores, e a Baby Boom é a que mais sai. Mas tem uma outra situação sobre as unhas, que são os cuidados. A infectologista Silvia Lemos explicou para a gente, você, para ficar na moda, tem que ter cuidados por conta de coisas que podem agarrar aí nesse tipo de unha e tal. Não tem problema de saúde, vê. Estar na moda precisa também ter algumas observações, principalmente, né, com relação ao tamanho de unhas, ao tipo de esmalte, unhas postiças. Então, tudo isso são situações que podem ter riscos, especialmente por acumulações de idade. Então, as mãos já têm sujidade por si própria, e se elas não estiverem higienizadas com água, sabão, né, lavadas com água, sabão, ou complementadas quando limpas com álcool 70 ou o álcool gel, elas podem ser um veículo muito importante de transmissão de bactérias, fungos e micro-organismos de um modo geral. Outra dica, por exemplo, você pinta e deixa o esmalte. O esmalte está ficando velho, tá? É para ter cuidado também, vê comigo. Com relação aos esmaltes, deve-se observar a troca, principalmente quando eles começarem a ficar
soltos, como a gente chama, criquelando, porque essas partículas que a gente observa nos esmaltes, elas podem cair e podem entrar na mucosa, podem entrar às vezes no alimento e pode reter sujeira, sujidade, pode conter micro-organismos, pode conter principalmente os micro-organismos que nós temos nas próprias mãos, na própria pele da nossa microbiota normal. Então, não existe um período específico, mas a partir do momento que eles estiverem descascando, caindo, criquelando, está na hora de trocar. Entendeu, né? Se você tiver alguma dúvida com o especialista também, manda para o WhatsApp aqui, beleza ou não? Você tem alguma unha estilosa, feito o meu amigo aqui que faz esse tipo de unha, que é designer, manda também para o WhatsApp. Acabou no Brasil a emergência sanitária, não é? Isso passou a valer hoje, embora o próprio Ministério da Saúde diz que vai continuar mantendo todos os recursos para o combate da Covid-19. Então não tem muito sentido o que alguns estados ainda estão fazendo com referência à situação, né? Passaporte sanitário caiu já na Europa, Estados Unidos, né? Aqui no meu estado, Pernambuco, ainda se exige em alguns estabelecimentos até terceira dose de vacina. Alguns estabelecimentos exigindo. Nas últimas horas, as manchetes foram contraditórias aqui. Com o fim da emergência sanitária, parece que alguns estados deixaram de aferir óbitos, casos. Tá vendo aqui, ó? O G1 está dizendo, sem dados de 5 estados e Distrito Federal, o Brasil registra 23 mortes com Covid, tá? A CNN, e ó, você vê que é o mesmo horário praticamente aqui da postagem. Em 24 horas, o Brasil registra 99 mortes por Covid, dados de 11 estados, sem dados de 11 estados do Distrito Federal. Quer dizer, a CNN aqui já aumenta. O UOL, Covid, Brasil tem 9º dia de média móvel de mortes acima de 100. Tá? A outra manchete. E, ainda na CNN, portaria que encerra estado de emergência por Covid entra em vigor. No caso, hoje, tá certo? Entrou em vigor. Aí deixa eu pegar aqui os dados para ver, né? Se está acontecendo alguma situação. Esse aqui é o gráfico de novos casos. Você está observando aqui que nós tivemos, nas últimas 24 horas computadas, um aumento de casos, né? A média, 14.690, foi para o dobro o número de casos. Por quê? Eu não tenho ainda explicação. Na questão da mortalidade, média dos 7 dias, 101. E morte, 134. Eu tenho aqui a minha explicação, baseado nos dados das secretarias de saúde. Quando você vai na Secretaria de Saúde, incluindo aqui o meu estado, você vai ver que nas 24 horas não teve morte nenhuma. Teve morte há 1 mês, 2 meses. Eles incluíram as mortes. Por que incluíram morte de 2 meses no boletim de 24 horas? Não sei. Você sabe? Se você souber, me diga. Porque eu já tentei aqui no meu estado, não consegui. Já falei várias vezes com vocês aqui. Tá? Então, por que incluíram no boletim de 24 horas? Será que ganha alguma coisa, não? Me diz. Ah, não, eu contratei um hospital, prefeito não sei de onde. Contratei um hospital, porque é muito prefeitura que está mandando atrasado. Eu contratei um hospital, aí a pessoa morreu ano passado. Agora que saiu o resultado que foi Covid, estranho que exatamente no momento que a emergência sanitária acabou, esse número teria aumentado. Estranho, muito estranho. Até porque eu tenho aqui a explanação de 2 médicos que realmente cuidam de Covid. 2 médicos, que são o doutor Roberto Zeballos, que tem uma clínica muito conhecida de tratamento, né, de Covid, e o doutor Francisco Cardoso. Eu coloquei os 2 em paralelo para você mesmo tirar a sua conclusão.
Olá, então vou fazer uma atualização aqui para a gente. Os números estão bem estáveis. A minha procura no auge da pandemia chegou a 250 telefonemas num dia para a gente tratar. Obviamente só uma fração disso fazia consulta, 58, 60 eu acho. E agora as coisas estão estáveis, chegaram a cair, ficar em 2, 4 procuras num dia, subiu para 6, aí se mantiver 6, 8, sobe para 9, cai para 8 e ontem subiu para 13. Se você botar isso em porcentagem, vamos dizer que de anteontem para ontem subiu mais de 100% de casos, a procura eu digo. Só que isso não tem significância quando você se comparava que a gente tinha uma procura de 250. Outro ponto positivo, na Inglaterra, por exemplo, aconteceu um boom de novos casos de Ômicron BA2, mas sem complicação hospitalar, então não tem o sentido, e muito pelo contrário, além de não complicar, essa variante está imunizando a BA2, está imunizando as pessoas. Em alguns locais na Inglaterra eles já não separam mais Covid com não Covid, porque às vezes a pessoa está internada por um outro motivo, está infectada por Covid e não é aquela ameaça que foi. Então isso que fique bem claro, porque o grande problema dessa pandemia foi a congestão de hospital com fatalidades. Isso não está ocorrendo mais. Essa variante, como eu já falei lá atrás, em dezembro de 2021, é uma variante que imuniza com facilidade e com muito menos letalidade. Se vocês são sadios, não é para se preocupar. Obviamente, existe um trauma do que a gente passou, a humanidade passou, principalmente o Brasil com a variante Gama, mas eu quero dizer que os números estão estáveis, não existe motivo para complicação. Vamos falar um pouquinho, me pediram sobre essa hepatite de crianças. É um número pequeno, ainda bem pequeno. Tem algumas teorias dizendo que foi que eles não desenvolveram a imunidade inata, por isso estão desenvolvendo um quadro de hepatite mais severo, com o principal vírus isolado, não em todos é o adenovírus, mas não é uma preocupação. A gente tem que sim, a ciência tem que ir atrás de ver o porquê disso, qual é o agente etiológico, por que isso aconteceu. Logo, logo nós vamos ter a resposta. Então, isso que eu queria dizer... vamos voltar a viver, os números são bem estáveis. Eu me lembro que quando teve aquela variante Delta que não causou impacto no sistema hospitalar, eu me lembro que eu atendia 14 todo dia, 15 todo dia, que não era algo tão importante, a procura era 14, 15, não era algo tão importante como foi nos tempos do auge da pandemia. Com os novos casos que nós estamos vendo de Covid em maio, quem teve Covid agora em janeiro e fevereiro está me perguntando se eles podem se reinfectar. Ou seja, se quem teve Ômicron pode se reinfectar com outros tipos de Ômicron. O que eu estou vendo aqui é que mais de 90% dos casos são de pacientes que ainda não tiveram Covid, até agora. E 10% são reinfecções, mas majoritariamente de pessoas que tiveram Covid com outras cepas ano passado, né? Como em janeiro, quando a Ômicron surgiu, a gente teve muito caso de reinfecção, chegou a quase a metade dos casos, e agora nós não estamos vendo isso, a princípio presume-se que quem pegou a Ômicron no início do ano não está suscetível a reinfectar agora, ou está a taxas muito baixas. Os estudos ainda não são conclusivos, mas estão apontando nesse sentido. Então, fiquem tranquilos e vamos seguir a vida. Olha, não me levem a mal, mas esse período de Covid ainda vai passar para a história como o período obscuro da roubalheira internacional. Não foi só no Brasil, não, viu? A roubalheira internacional, tá? E a desinformação ao público. Desinformação. Cientistas respeitados antes dessa pandemia foram desacreditados e agora eles estão voltando a ser acreditados diante das informações que eles passavam antes sendo confirmadas. É uma ciência que não dá pra gente entender. Entendeu? É uma ciência que não dá pra gente entender. Entendeu? Não dá. Não dá. É aquilo que eu estava dizendo para vocês. Eu não consigo entender, entendeu? Eu não consigo entender que uma Secretaria de Saúde pegue uma morte do ano passado, coloque no boletim de 24 horas, e os órgãos de informação, os órgãos de imprensa, os amigos jornalistas, engulam. Como essa porcaria? Engulam.
e ainda coloque a manchete, está aumentando. Ora, sem ver o número. A secretaria manda e o cara não vê o número. Morte do ano passado, no boletim de 24 horas. Então não é no boletim de 24 horas, é do ano passado. Como é que você pode fazer uma estatística, cientificamente se falando, se você só tem dados do ano passado e você está colocando como se fosse das últimas 24 horas? Isso é uma vergonha. Vergonhoso. Isso é uma ciência chula. Ou choula, né? Olha o nosso site, cardinal.com.br, todas as nossas postagens estão lá, incluindo a nossa loja. Se você quiser dar um pulinho lá, os produtos estão à sua disposição. Lembrando também que o nosso site, todas as postagens e tudo que a gente coloca tá por lá. Eu queria agradecer a todos vocês, viu? A presença nesse programa que a gente só faz aqui pela internet. Muito obrigado, muito grato, um bom dia.